Boa noite, alunos. Então, vamos para a nossa aula aí de hoje, tá? Nós vamos hoje falar sobre um pouquinho de processos, tá? Em serviços. Então, a gente vai entender como que a gestão de uma empresa olha para o serviço, né? Como que ela desenha processos. Antes de eu começar essa aula, queria falar uma coisa para vocês. A gente de marketing, a gente olha para serviços, né? Sob os 7 P's do marketing, que seria praça, que é onde a localidade que nós vamos oferecer serviço, né? Qual que é a abrangência local do serviço? Vai ser um serviço que vai ser oferecido só numa região de uma cidade, para uma cidade inteira, para uma região do estado, para um estado inteiro, para o Brasil inteiro, internacionalmente, né? Então, praça é como o serviço e onde que o serviço vai ser entregue para o cliente. A gente pensa em preço, né, que é como que a gente vai determinar o preço desse valor, desse serviço entregue para o cliente. A gente toma decisões sobre promoção, que é a forma que nós vamos comunicar o nosso serviço, e a gente toma decisões sobre as configurações do serviço, né? Quando é produto, mas aqui no nosso caso é serviço. Ok? E além desses 4 P's que são tradicionais do processo de marketing, a gente trabalha com mais 3 P's em serviços, devido, obviamente, às características do serviço, de intangibilidade, perecibilidade, que nós vimos lá na primeira aula, né? Então, os outros 3 P's são pessoas, que nós vimos na última aula, como gerenciar pessoas, processos, que nós estamos vendo nessa aula, tá? Que vai ser sobre como que nós gerenciamos processos de serviços, e evidências físicas, tá? A professora, mas era P, porque é em inglês, é physical evidence, então é um P em inglês, né? Em português pode ser traduzido como evidências físicas ou tangíveis, que nós ainda vamos ver a questão das instalações, como que é o projeto das instalações em serviços, ok? Então, estou deixando isso claro antes de começar a nossa aula, que tem uma sequência que nós estamos seguindo para ficar claro para vocês também, ok? Então, só para vocês lembrarem, nós entendemos a importância dos serviços, né? Nós entendemos como que é importante vocês criarem valor para o cliente, através de entender o que é valor para o cliente para entregar o serviço. Nós vimos como que é importante gerenciar a expectativa do cliente, além da experiência do cliente, né? Nós aprendemos um pouquinho de como alcançar a qualidade em serviços, para quê? Para aumentar a percepção de valor do cliente, para ele retornar a fazer negócio com você e aumentar a lucratividade. E agora nós vamos ver, né, os restantes 3 P's, pessoas, que nós vimos na última aula, processos e evidências físicas, como que nós trabalhamos também para gerenciar, a experiência do serviço, oferecendo um valor para aquilo que o nosso público-alvo considera como valor. Então, a gente está no capítulo 8 do livro do Lovelock e Colegas, Marketing de Serviços, e vamos tratar, então, hoje de processos, tá? Então, para o cliente, o serviço é uma experiência, né? Porque, normalmente, como a gente já viu, né, uma das características do serviço é que a produção dele acontece ao mesmo tempo da entrega, né, deste serviço. É tudo simultâneo, não é como produto que você fabrica, estoca ou coloca ou vende para o seu intermediário, um varejista ou atacadista, ou até entrega na casa do consumidor final, e só depois ele pode receber isso, ou então comprar na loja, e ele pode usar na mesma hora, ou pode deixar para usar depois, é bem diferente, tá? Então, no caso de serviços, tá? O cliente, quando ele está recebendo um serviço, ele está passando por uma experiência, tá? Para a empresa, para a organização, o serviço significa processos, tá? É o que a empresa tem que fazer, quais os processos que ela tem que seguir, né? Para projetar, gerenciar, para entregar o valor para o seu cliente, tá? Para criar a desejada experiência do cliente, né? Entregar aquilo mais próximo da expectativa dele, né? A gente já viu na última aula que tem também como gerenciar a expectativa. Nós vamos focar aqui na experiência do cliente, tá? Então, para a organização, o serviço, ele está ligado a processos, ele está ligado à arquitetura de serviços. É tudo que a organização, é um projeto de tudo que
que a organização, ou todos os recursos que a organização tem que mobilizar para conseguir realizar o serviço e entregar essa experiência para o cliente, ok? Então, o processo, como é que é definido o processo aí pelos autores do nosso livro? É um método e uma sequência em que vão funcionar sistemas operacionais de serviço e como eles estão interligados. Para quê? Para criar a proposição de valor prometida pela empresa aos clientes, para proporcionar a experiência a este cliente. Então, o processo vai ser a criação, né, o projeto, vamos dizer, de todas as etapas, de todos os recursos, a programação de todos os recursos que a empresa necessita, humanos, físicos, materiais, financeiros, de conhecimento, para entregar numa sequência interligada de processos o que foi prometido por ela, ok? E é isso que a gente vai entender. Existem duas ferramentas que as empresas usam para gerenciar, planejar e gerenciar esses processos. Uma é o fluxograma e a outra é o blueprint, que nós vamos ver nessa aula, ok? O que seria o fluxograma? Antes eu queria dizer que eu tenho certeza, eu já dei aula nesse curso de vocês, e eu sei que vocês já tiveram aula de fluxograma, de blueprint, vocês inclusive usam essas ferramentas, né, para desenvolver os seus trabalhos. Eu já tive aula no semestre passado, no curso, e inclusive quando eu falava de organização, mas organização mesmo, processo gerencial de organizar, eu passei bem rapidinho, porque eu não vou ficar falando de símbolo, o que usa, porque eu sei que vocês sabem disso, vocês já tiveram aula assim. Eu vou mostrar mais a importância dessas duas ferramentas e o que é que nós gerimos, que os gestores de serviço têm que preocupar na hora de montar um processo em serviços, tá? Então, o fluxograma, ele é uma ferramenta simples de visualizar o processo de serviço, tá? Em serviços, principalmente em serviços de alto contato, os clientes, eles participam fortemente da operação, tá? Então, o processo que você desenha é basicamente a experiência que o cliente tem com o serviço, com a empresa. No serviço de baixo contato, vamos pensar naqueles serviços altamente automatizados ou com processo bem rígido, também existe a experiência não é que o cliente não tem experiência, ele tem experiência, tá? Mas muitas vezes o cliente não percebe o processo naquela experiência, ele só tem ali o resultado final. Por exemplo, quando você assina o Netflix da vida e vai escolher no menu o seu livro, o seu filme, a gente está considerando aí um serviço de baixo contato, baixíssimo contato, a experiência ali com o processo é pouco percebida pelo usuário, porque tá todo lá no backstage, tá toda lá nos serviços de retaguarda, tudo que acontece, né? Então a gente não percebe o processo, a gente sabe que a gente tem que entrar, apertar o botãozinho ali, X, Y, Z e etc, tá? Então já no serviço de alto contato, um cabeleireiro, por exemplo, que eu adoro esse exemplo porque é bem alto contato, não, tá? O processo que a pessoa vai vivenciar de chegar, ser atendido, recepcionado, encaminhado até o profissional, aquele contato com o profissional, a entrega do serviço, o pagamento, um restaurante, né? Vamos colocar um restaurante à la carte, até um restaurante self-service, mas isso é mais percebido no à la carte, que o contato ainda é maior. O processo do serviço é a experiência do cliente, tá? Então, nesse tipo de serviço, mais importante ainda é o planejamento e gestão desse processo. Não que nos de baixo impacto não seja, também, tá? Mas principalmente nesses de alto contato, tá? Porque o cliente está vivenciando ali a entrega do serviço, o processo todo o tempo, tá? E aí, frente a essa importância, o que pode acontecer quando você tem um processo mal elaborado, tá? Que você não planeja, que você não gere, tá? Pode acontecer, tá? Que o serviço ocorra de forma lenta, tá? Pode acontecer que o serviço seja oferecido de uma forma frustrante, ou seja, a experiência do serviço não é
aquela que foi prometida ou que foi esperada pelo cliente, tá? O serviço pode apresentar uma má qualidade, uma vez que não tem um planejamento, não tem uma gestão, não tem treinamento, o processo não está bem montado, tá? Um processo mal elaborado, além de prejudicar muito a experiência do serviço para o cliente, ele também atrapalha muito a gestão das pessoas que trabalham nesse serviço que está sendo oferecido, né? Porque quando o processo não está claro, não está bem montado, a boa execução desse trabalho pelo pessoal de linha de frente, pelos funcionários, ela fica prejudicada. Porque as pessoas não sabem muito bem como agir, o que é esperado do trabalho delas, tá? Então pode ser, o processo ele pode intercalar, o cara pode ser um ótimo ali na recepção, vamos dizer no caso de um restaurante, pode ter uma ótima recepção, receber bem, colocar a pessoa rapidamente na mesa, mas aí o processo está mal desenhado, o garçom pode custar chegar na mesa para fazer o pedido, ou mesmo que ele consiga fazer isso, ele manda para a cozinha demora para processar aquele pedido. Por quê? Porque o processo do serviço, ele não está bem planejado e não está bem gerido. Então você vai ter gargalos, né? O que vai acontecer? Você pode ter gargalos nesse atendimento, nesse oferecimento do seu serviço, tá? E isso o que vai acontecer? Vai aumentar, obviamente, o estresse do seu funcionário e a insatisfação de trabalhar, né, nessa empresa, nessa organização, resultando que a gente já viu na última aula, né, que funcionário satisfeito tende a oferecer um serviço de maior qualidade, de serem mais produtivos, e isso tende a aumentar a percepção de serviço, ou melhorar a percepção do serviço, que vai criar o quê? Uma vontade, aumenta a predisposição de voltar a fazer negócio com aquela empresa, ou seja, usar daquele serviço e aumenta a lucratividade. Então, quando você começa a quebrar essa cadeia, né, aumentando o estresse e insatisfação do funcionário, acaba que isso vai resultar em que? Baixa produtividade e aumento das falhas nesse serviço, ok? Então, a elaboração, o planejamento dos processos, ele é muito importante para que não haja gargalos durante a entrega do serviço e para ajudar todos os envolvidos, todos os funcionários, tanto do front office como do back office, ou seja, todas as pessoas de linha de frente, de retaguarda, a saber o seu papel e da velocidade, enfim, todas as características que aquele seu papel tem que ser cumprido ali, trabalhando na entrega do serviço, tá? Então, o fluxograma, ele vai ser uma ferramenta, ele vai ser uma técnica que vai mostrar a natureza e a sequência das etapas que envolvem uma entrega de serviço, tá? Ele é simples, é de uma visualização rápida e mostra o que tem que ser feito e em qual sequência isso tem que ser feito, tá? Ele é um meio bem fácil de compreender como que é a experiência de serviço do cliente, entendeu? Então, assim, quando você olha para o fluxograma, você consegue perceber por onde que o cliente vai passar, né? Quais os pontos de contato do cliente dentro da organização e qual que é a totalidade de experiência desse cliente durante a prestação do serviço, tá? Então, o fluxograma é uma ferramenta extremamente útil para diferenciar o quê? As fases em que o cliente usa um serviço principal daquelas fases que envolvem os elementos do serviço que o suplementam. Então, por exemplo, quando você chega no cabeleireiro, né? O serviço principal é o quê? Cortar o cabelo. Porém, existem outros elementos desse serviço para suplementar esse serviço principal. Então, quando você chega no lugar, a recepção, quem te recepciona, né? Como que te atende, te dá uma previsão de quando que vai demorar, qual que está no seu horário, né? Você pode marcar com antecedência, ligar, quem que vai atender, né? Como que vai negociar essa questão dos horários, como que vai ser o encaixe desses horários, né? Vai ter algum serviço que é emergencial, que a gente vai passar do horário, ou vamos ser restritos somente àquele horário de funcionamento, né? Então, ótimo. Então, teve a marcação, se não teve, teve a recepção, né? Vamos fazer essa pessoa ficar confortável esperando o horário dela, e aí encaminha para o profissional, como que esse profissional recebe esse cliente, como que é o planejamento dele de horário para aquele serviço, porque pode ter outro cliente depois,
né? E aí, recebeu, o que vai fazer? Vai lavar o cabelo? Quem que vai lavar? É o próprio funcionário? Vai ser encaminhado para um outro funcionário para lavar o cabelo? É toda essa sequência. Lavar o cabelo aí é o quê? Um serviço também que complementa o serviço principal de corte de cabelo, por exemplo, tá? E o pagamento, como é feito? Como que é passado para o setor de cobrança o valor do serviço, tá? Então, tudo isso... Você pode montar um fluxograminha para mostrar todas essas etapas e dá para diferenciar claramente, olhando para aquele fluxograma, qual que é a fase do serviço principal e a fase as outras fases que suplementam ou que são importantes ou que dão apoio ao serviço principal, tá? Então, eu trouxe para vocês um exemplo de um fluxograma, tá? De um restaurante, que todo mundo acredito que já tenha tido essa experiência, ok? Ou imagina como seja, ou viu na televisão. Então, você começa aqui do início, né? O cliente entra, normalmente pede uma mesa, né? Supondo que não tem reserva, vou pensar num serviço bem tranquilo, tá? E aí, existem duas possibilidades. Desculpa, gente. Se a mesa está disponível ou não. Se a mesa está disponível, qual que é o próximo passo, tá? Ele vai se sentar e o cliente vai receber o cardápio para fazer o pedido. Se não tem mesa disponível, qual seria o próximo passo de um processo? Uma recepcionista entrega uma senha e encaminha para um local de espera, tá? E aí, o cliente vai aguardar a mesa, tá? Quando a mesa for liberada, a recepcionista disponibiliza a mesa para esse cliente e o encaminha até a mesa. E aí, ele finalmente analisa o cardápio e faz o pedido. Então, após o pedido, o maître, registra e encaminha o pedido para a cozinha, tá? E aí você pode desenhar, inclusive, um fluxograma de processo lá para a cozinha. Pedido chegou pedido chegou, né, do salão, que se fala em restaurante. Pedido chegou do salão. E aí, qual que é a próxima etapa para chegar? Quem que recebe? O que tem que fazer, tá? Então, o fluxograma é isso, uma visualização bem simples, tá? Das etapas e da sequência que deve seguir essas etapas, oferecendo uma experiência de serviço para o cliente. Ah, professora, tá, mas isso é muito simples. Para que precisa de um fluxograma para fazer isso, um blueprint? Vocês vão ver que é uma ferramenta que especifica mais as coisas. Porque problemas acontecem e aos montes. Então, se esse fluxograma aqui, por exemplo, não estivesse pronto, e aí, chegou, tem mesa disponível? Não. O que fazer? Tá? Então, aqui o fluxograma ele explica para todo mundo. A gente consegue visualizar qual que é a experiência do cliente e deixa claro para todo mundo do restaurante, eu digo todos os funcionários, o que é previsto de acontecer e como que deve-se agir, vamos dizer assim, em cada etapa dessas aqui, ok? Então, vamos lá. Visto o fluxograma, nós vamos ver um pouquinho sobre blueprint, tá? Blueprint é uma outra ferramenta e ela é muito importante em duas situações, tá? Quando você vai projetar novos serviços, projetar novos serviços, então quando você vai começar um serviço novo, ou quando você já tem um serviço e vai redesenhá-los, tá? Todo serviço, eu vou ensinar para vocês nessa aula, eles devem ser reavaliados periodicamente. Nessa avaliação, deve-se tentar descobrir se é necessário um redesenhamento de processos, tá? Uma redefinição de processos, ok? Então, assim como acredito que para vocês também, no trabalho de vocês, né, de tecnólogos da informação aí, seja necessário, de vez em quando, revisitar os seus sistemas para ver se precisa de redesenhar algum processo. Em serviços, em geral, também isso acontece, tá? Então, o blueprint nada mais é do que uma versão bem mais sofisticada, bem mais detalhada de um fluxograma, tá? Então, ele vai mostrar em detalhes como um processo deve ser construído, né? O fluxograma também faz isso, só que ele vai ser mais detalhado, incluindo o quê? Pormenores do que é visível ao cliente. Então, a gente faz uma linha de visibilidade nesse blueprint, coisa que não tem ali no fluxograma, tá? Para quê? Para que você consiga visualizar
onde que pode acontecer falhas e gargalos no processo, tá? E onde é que pode ocorrer a interface ou contato com o cliente ou com os participantes, ok? Então, eu trouxe um exemplo aqui do Blueprint, que é muito fácil de falar, mas vamos tentar ver, coisa que vocês também acredito que vocês já cansaram de ver no trabalho de vocês, no curso de vocês, mas vamos olhar aí para um serviço, né, de serviços um pouquinho diferente, tá? Então, aqui, isso aqui é uma compra, então você vai ter, olha só que interessante, o Blueprint, normalmente, você tem que ter o tempo que cada etapa leva para acontecer, tá? Isso aqui é evidência física, tá? Ou tangíveis, aspectos tangíveis, tá? O que é que a pessoa, o que é que o cliente está visualizando, tá? Quando faz uma compra, ok? Aqui é a jornada do cliente, ou os passos que o cliente vai seguir durante o serviço, tá? Aqui, entre aqui essa linha pontilhada e essa linha fixa, essa aqui é a linha de visualização, aqui, ó. Ou seja, essa parte aqui de cima toda é o que o cliente está vendo, é o pessoal de front stage, o pessoal de front office ou linha de frente. É quando se tem contato com o serviço, com pessoas que oferecem o serviço, ok? E aí, a partir de então, traça-se essa linha de visualização, tá? Onde, a partir daqui, né, daqui para baixo, o cliente não vai visualizar mais o processo, tá? Então, aqui seriam todas as ações do backstage ou do pessoal de retaguarda e os processos de suporte que existe para dar para o serviço acontecer, ok? Então, aqui em cima você tem uma linha de interação superior, que é do cliente com a empresa, e aqui embaixo você tem uma linha pontilhada de interação interna, que é entre os serviços, os processos de suporte e os processos de retaguarda para entrega desse serviço, tá? Então, você vê que ele tem muito mais detalhe, tá? Tem um tempo meta em que as coisas devem acontecer, tá? Isso é uma meta, é um tempo esperado, as coisas devem acontecer dentro desse tempo, tá? Pode acontecer em dias diferentes, sim, isso é uma meta, tá? Que a gente tem, que a gente coloca de cada processo, tá? Então, aqui são as evidências físicas, como eu falei, que vai acontecer durante o serviço. Então, aqui é uma compra, tá? No e-commerce, sendo que a pessoa também pode ir à loja, tá? Então, aqui, olha só que interessante. O tempo esperado que a pessoa fique de 5 a 25 minutos aonde? No site, a pessoa entra no site, visita o site e qual que é as ações do funcionário aqui? No site é chat, né? Não tem jeito, né? E aí a pessoa pode buscar na loja, tá? Então, tem a loja, né? Tem uma tag, tem um aparelho, tá? Dentro do site ela pode visitar essa loja, visita, esse processo vai levar de 5 a 25 minutos. Vai visitar a loja, olhar os aparelhos, vai ter a venda, tá? Ele pode ser redirecionado nessa loja, para essa loja, tá? Aqui, seja ela física ou online, né? Coloca o que ela poderia estar visualizando, a etiqueta do funcionário, a descrição do produto, a etiqueta do preço, né? E aí, essa pessoa vai ver? As características do produto, preço, né? Com o vendedor, que o quê? Vai fazer o quê? Verificar o quê? Se tem em estoque e o tempo de entrega, tá? Então, a pessoa, ficou sabendo se vai conseguir receber a mercadoria, quanto tempo vai levar, ela decide se faz a compra ou não, tá? Fazendo a compra, ela vai pagar cartão de crédito, ser emitida uma nota, tá? E o tempo de entrega realmente vai ser confirmado aqui, tá? E aí, em 5 dias, essa pessoa recebe uma notificação, que é uma mensagem automática, né, da data da entrega, e acontece, então, a entrega do aparelho e a nota da entrega junto com a nota da entrega, tá? Então, seria esse o processo aqui, tá? O que acontece aqui embaixo no processo desse, tá? O pessoal, né, de suporte, né, como aqui é um chat, responde as perguntas que foram colocadas no chat, tem um sistema de gestão de estoque, quando é perguntado aqui se tem em estoque, tem um sistema de ponto de venda, tem uma fila já para reabastecimento acontecendo para mandar lá para o fornecedor, para mandar puxar, e aqui a contabilidade que vai tomar conta dessa parte de
entrega de nota, coisa e tal, tá? Isso aqui em cada processo. Essas linhas vão identificando, né, para cada etapa qual que é o processo de backstage que está incluso, né? E aí aqui todos os processos de suporte, tá? Que pode acontecer para que esse serviço seja entregue. Então é isso basicamente, você tem que sempre lembrar que tem que ter, normalmente blueprint tem tempo, evidência física ou tangíveis, aspectos tangíveis, ou seja, o que é que o cliente vai estar vendo, ou cheirando, ou enfim, tocando, né? Que tangíveis é isso, tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos, tá? Tem que ter obrigatoriamente a jornada do cliente, que é a parte do fluxograma, né? Quais as etapas que o cliente vai seguir, né? Para ter o serviço que quer. Só que aí vai ter essa divisão entre o que é do pessoal de frente e o que é do pessoal de retaguarda, separado pela linha de visualização, que tem sempre que mostrar o que é que o cliente está visualizando do processo e aquilo que ele não está visualizando, ok? Blueprint, gente, tem de tudo quanto é tipo, tudo lindinho, tá? Tá vendo aquela diferença? Esse aqui todo desenhadinho, lindinho, tudo, tá? Tem vários APs, aplicativos, que ajudam a fazer esse fluxograma, mas se vocês perceberem, os mesmos elementos vão estar presentes. Olha aqui, ó, do outro fluxograma. Evidência física, jornada do usuário, linha de interação, linha de frente, linha de visibilidade. Essa aqui tá conchambradinha. Tá? O que acontece nos bastidores, na retaguarda, e a interação interna com os serviços de suporte. Eu só escrevi o serviço de suporte. Esse fluxograma aqui que eu trouxe de exemplo, só para vocês verem a diferença, ele não tem o tempo que o outro colocou, tá? Então, enfim, vocês vão ver vários modelos, existem inclusive metodologias de blueprint diferentes, mas elas têm que abarcar essas características, mostrar quais são as evidências físicas, ou seja, aquilo que o cliente está vendo, está percebendo, né, com os órgãos do sentido, qual que é a jornada do cliente durante a entrega do serviço, tá? O que é que o pessoal de linha de frente tem que estar fazendo para entregar o serviço e em qual etapa para atender essas etapas aqui, tá? O que acontece em cada etapa, isso o pessoal de linha de frente, tá? E o que o pessoal de bastidores está fazendo enquanto o pessoal de linha de frente está lá atendendo o cliente. Para quê? Para nessa etapa conseguir fazer com que o serviço flua, tá? O que é legal aqui, gente? Se tiver um gargalo, você consegue prever, tá? Então, por exemplo, olha só, isso aqui é um evento, tá? Inscreve-se no evento, tá? Vai até o evento, chegou até o evento, gente, imagina se chega aqui uma galera nesse evento de uma vez, tá? Como é que isso aqui vai acontecer, tá? Passa pelo credenciamento, como é que a gente trabalha esse credenciamento se todo mundo chegar de uma vez? Muito comum acontecer em evento, tá? Uma das fortes falhas no evento é exatamente isso aqui, ó, o pessoal não projeta o processo de uma forma eficiente, aí não tem gente suficiente para atender aquela demanda durante aquele momento de chegada e o pessoal atrasa, aí atrasa tudo, né? Vai atrasar as palestras ou o que for acontecer no evento, ok? Aqui também, você está vendo aqui que o pessoal de linha de frente vai fazer credenciamento e vai levar os participantes até os assentos, tá? Outra fonte que pode ter gargalo. Quantas pessoas vão ser necessárias para fazer isso tudo? E se todo mundo chegar de uma vez, tá? Então, o Blueprint, ele te permite visualizar todos os problemas que pode acontecer, tá? Inclusive, olha que legal aqui. Vamos pensar aqui também. Tem cartaz suficiente? Tem sacolinha em crachá para todo mundo? Essa parte tangível aqui também, tá? É importantíssima, tá? Como é que tá? Foi treinado display, tela, caixa de som, microfone, etc. Tá? Então, o legal do Blueprint é isso. Ele ajuda vocês a perceberem onde pode ter gargalo ou falha, pode acontecer gargalo ou falha nesse evento.
tá? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui para mostrar para vocês que pode fazer de várias formas, né? Desde que aqueles elementos essenciais estejam presentes, né? O que é evidência física, jornada do usuário, que é o fluxograma, o que a linha de frente tem que fazer para, em cada etapa, para que o serviço ocorra, o que os bastidores têm que fazer em cada etapa para que a linha de frente consiga fazer para o serviço acontecer, e o que é que o pessoal de apoio, o pessoal de marketing, o pessoal de sistemas, né, de inscrições, o pessoal, enfim, de apoio, de RH, que tem que fazer para que isso tudo aqui ocorra, ok? Eu trabalhei só 20 anos com evento, tá, gente? Então, se tem um negócio que eu entendo é isso aqui, tá? E eu vou falar com vocês, eu sei falar aqui de olho fechado onde que tá os pepinos aqui, tá? Normalmente acontece aqui no credenciamento, isso aqui pode inclusive atrasar um evento, tá? Às vezes pode acontecer aqui também nessa questão de alocar as pessoas nos locais, então é bom que tenha uma equipe para ajudar que as pessoas, né, se assentem, que entrem, que sentem-se durante o evento, tá? Essa parte normalmente aqui da logística é mais tranquila, desde que todo mundo saiba dos seus horários, né? Os palestrantes, o próprio coordenador, normalmente tem um coordenador da mesa, a coisa até que geralmente não costuma ser muito ruim, não. Sempre tem uma produtora de evento, sempre tem uma recepcionista, alguém que fica ali dando toque dos horários, então isso geralmente não tem muito problema, não. Mas isso aqui tem muito do pessoal de frente, dá muito problema, tá? Normalmente aqui o pessoal de bastidores, como, né, a gente não está ali na hora, não tem ninguém na frente, é mais previsível, geralmente no evento não tem muito problema. Se você conseguir pegar esse pessoal aqui, o pessoal que vai trabalhar no evento, para deixar bem claro para eles tudo que eles têm que fazer e o horário tudo direitinho, isso aqui geralmente é mais difícil de ter problema. Dá problema quando não tem um planejamento legal, ou seja, não tem funcionários suficientes, mas tendo e com os horários certinhos, geralmente isso aqui não tem tanto problema não, ok? E o que pode acontecer também obviamente, ter algum problema aqui entre a inscrição da pessoa e ele aparecer lá no cadastro, né? Então, esse pessoal aqui que gerencia o sistema de inscrições e que está vendo as informações também tem que ser, tá o tempo todo, né? Tem que verificar todas direitinho, né? Esse pessoal do RH também tem que deixar bem claro para todo mundo qual que é a função de cada um em um horário que tudo acontece, né? Para esse pessoal de backstage aqui conseguir trabalhar e que a comunicação flua no evento todo, né? Como um todo, né? E nunca deixar, sempre estar cobrando do pessoal, né? Dos fornecedores, chegar no horário, se já chegou, cadê, onde que tá, etc. Tá bom? Então, o interesse disso aqui é mostrar para vocês mais ou menos a importância dentro de um processo da ferramenta de Blueprint, tá? Então, assim, por que vocês também devem saber isso, mas eu não sei se vocês sabem, porque a gente está aí, né, fazendo a aula assíncrona, né? Eu não estou junto com vocês durante a apresentação da aula, então eu coloquei, caso vocês não saibam, tá? O Blueprint chama Blueprint, porque antigamente, quando se ia se fazer um projeto de um novo edifício ou de um navio, né? Então, uma coisa de engenheiros aí, de projetistas, costumava-se o projeto ser registrado, né, em projetos de arquitetura e esses projetos chamavam blueprints, né? Tem toda uma história aí que tem uma substância que na luz fica azul, aí os blueprints eram em branco, as linhas, as caixinhas, etc. Então acabou ficando blueprint porque era um projeto numa folha azul mesmo, né? Blue, né, vem de azul, impressão azul, e foi utilizando-se aí, apesar de hoje não ter nada de azul, ainda ficou um nome aí, não ter necessariamente ser azul, ficou o nome de blueprint, tá? Então, a definição do blueprint é uma representação esquemática detalhada, né, de um processo, tá? Bem mais detalhada do que o fluxograma, tá? Então, assim como um projeto de engenharia ou de um edifício, ele vai representar de forma esquemática estrutura, instalações e fundações. O blueprint em processos de serviços vai mostrar também de forma esquemática o processo do serviço, tá? Como que ele acontece, tá? E o blueprint não é só utilizado em serviços, em engenharia, etc. É uma ferramenta que começou a ser utilizada em vários setores. Vocês usam blueprint, né? Então, ela é usada para descrever qualquer processo que vai influenciar um fluxo ou uma sequência de ações,
tá? E que envolve também relações de dependência, ou seja, para uma ação, para uma etapa acontecer, você depende que outras ações aconteçam, tá? Então, por exemplo, serviço de logística usa muito blueprint, algum serviço de engenharia industrial, pessoal lá da área de administração e da área de economia usa muito na teoria de decisões, tipo assim, a gente faz blueprint para tentar entender as etapas ou fluxo da tomada de algumas decisões, né, em ambientes específicos, principalmente decisões complexas, né, tentar entender, né, e vocês aí na área de análise de sistemas também usam bastante o blueprint, tá? Então, os principais componentes do blueprint que eu já tinha falado por alto, mas falar aqui de uma forminha mais esquematizada, já que a gente está falando de processo, planejamento, esquema, fluxo, né? Vamos tentar fazer isso aqui de uma forma mais esquemática, tá? Então, você tem que definir primeiro quais que são os padrões de cada atividade, né? Cada tarefa que vai acontecer na entrega do serviço, no processo de serviço, tá? Aqui o autor chama atividade de cena, mas é o que acontece durante a entrega do serviço, tá, gente? Durante o primeiro contato com o serviço até a entrega final. Então, é definir alguns padrões para cada atividade, ou seja, o que você espera que aconteça para cada episódio ou para cada atividade da sequência do serviço, tá? E aí vocês vão definir também as evidências físicas, ou as outras evidências para essas atividades, aquela parte de cima, né? Todas as etapas, o que é que o cliente vai ter em contato? O que é que são as evidências físicas do serviço durante aquela etapa? Tá? Que é aquela partezinha lá de cima do blueprint, né? E aí vocês vão definir as principais ações dos clientes, tá? Normalmente, tá? Alguns autores usam figuras. Então, se você vir aqui, ó, nesse aqui, são essas figurinhas, são as principais ações do cliente aqui. Enfim, a gente pode usar várias figuras para mostrar as principais ações, tá? Ele tem que ter aquelas linhas de interação que eu mostrei para vocês, tá? Então, as linhas de interação é essa linha de cima, né? Do cliente com o pessoal de front office e a interação do pessoal de back office e de apoio, pessoal de apoio com o pessoal de back office e o pessoal de back office com o pessoal de linha de frente. Então, todas essas linhas tem que estar aqui, ó, que chama linha de interação, tá? Tem que ter também as ações que o pessoal de linha de frente vai ter que tomar durante cada etapa, que seria essa parte aqui de azul claro, tá? Essa aqui dessa linha aqui, ó, tá? Essa aqui, só essa aqui. A linha de visibilidade que eu já tinha mostrado para vocês, que aconteceu aqui também eu já mostrei, tá? Tem que ter a linha de visibilidade, ou seja, o que o cliente está visualizando do processo, tá? As ações de bastidores, que vem embaixo da linha de visibilidade, tá? Quais são as ações que os bastidores têm que ter para que o pessoal de linha de frente consiga oferecer, né, o trabalho e oferecer o serviço para o cliente, tá? E lá embaixo os processos de suporte que envolve todo esse processo, tá? Outra coisa que não pode deixar de aparecer são quais os processos de suporte que envolve vocês, tecnologia de informação, tá? Então, você vê como é que vocês são importantes, né? Por isso vocês estão tendo essa matéria, ok? Basicamente isso. Tendo esses elementos, quando a gente fala de padrão aqui que eu falei pra vocês, gente, era isso aqui, ó. O cara colocou, quando ele colocou o padrão nesse fluxograma aqui, ele colocou o tempo, que é o padrão que ele espera, a meta que ele espera que essas etapas acontecem. Não precisa ser tempo, você pode escolher qual que é o critério que você vai escolher como padrão aqui para a entrega do seu serviço, ok? É isso, gente. Então, o que tem que ter, o que é o principal que tem que ter um blueprint. Você pode fazer isso aqui agora de várias formas, quadradinho, figurinha, enfim, desde que tenha esses componentes, tá? Que eu dei um exemplo aqui, blueprint mais facinho, né, para ajudar nesse processo. O cara colocou aqui, ó, evidências físicas, ações do cliente, colocou legal que ele pôs quais são as possíveis barreiras de interação, ações invisíveis dos funcionários, que é o pessoal de backstage, né? Então, aqui eles colocaram mais um pouquinho nível de estresse e satisfação do produto, mais uma etapa, tá?
Então, isso aqui não é um blueprint, mas ele pode ser utilizado para você começar a desenhar o seu blueprint, tá? Ok? Então, o blueprint vai fornecer, então, aos gestores, né, de marketing, aos gestores do serviço, né, uma oportunidade para você conseguir identificar alguns pontos de possíveis falhas nesse processo, né? E alguns pontos que existe um risco de as coisas darem errado e reduzindo assim a qualidade do serviço. Então o blueprint é muito interessante no planejamento e no redesenho de alguns processos, porque o gestor ele consegue olhar antes do serviço estar pronto, né? Antes de você começar realmente a oferecer o serviço, onde que pode ter problema. E ele pode pensar em soluções alternativas para resolver esses problemas, tá? O famoso plano B, ok? Caso alguma coisa saia do planejado, tá? Então, o gestor vai poder identificar possíveis gargalos, tá? Ou alguns pontos que o cliente tem que esperar e ver o que é que ele pode fazer para amenizar essa situação, tá? O que é importante vocês entenderem? Que quando você tem uma empresa, vocês não tem que delegar o serviço simplesmente para o pessoal de linha de frente, ou você tem que cobrar do back office, o pessoal lá da logística fica só cobrando do back office, né? O pessoal de retaguarda. O que vocês entendem entender é que a empresa, o ideal, que não é sempre o que acontece, mas o ideal é que tanto pessoas do marketing como as pessoas de operações, eles deveriam desenvolver em conjunto, então, esses padrões do que seria a execução de cada atividade do serviço, tá? Por quê? O pessoal de marketing é quem conhece a expectativa do cliente, o comportamento do consumidor, tá? E o pessoal de operações é quem desenvolve, que ajuda ali na entrega desse serviço. Então, os dois tinham, o ideal seria que trabalhassem de forma conjunta, para que essa entrega de serviço não fosse nem só processos, sem levar em consideração aquilo que é valor para o cliente e nem ficar pensando só em oferecer valor, entendendo que tem que ter um processo por trás para essa entrega de valor, tá? Por que eu estou falando idealmente? Que normalmente não é isso que acontece, né? Em grande parte das empresas que se trabalham, os departamentos trabalham separados e aí fica briga para lá, briga para cá. Mas o ideal seria que fosse em conjunto, tá? Enfim, tudo isso tinha que ser decidido do blueprint, padrões, tempo máximo de espera, tarefa, roteiro, qual que é o caminho, né, ideal dentro do processo que o cliente tem que seguir, de atividades, passo a passo, deveria ser feito juntamente, em conjunto, do pessoal de marketing com o pessoal de logística e de engenharia, ok? Então, já que o blueprint dá essa oportunidade de você antecipar ou identificar pontos falhos ou gargalos, né? Seria necessário, então, o que se deveria fazer é analisar cuidadosamente, né? Por que dessas falhas ou desses gargalos estão acontecendo no processo e pensar em soluções, né? Geralmente, essa análise vai mostrar oportunidades para a pessoa, né, pensar em certas coisas para tornar esse serviço à prova de falha. É uma outra metodologia que existe, o tal do Pokayokis aí, que eu não vou entrar agora nessa aula, não é esse o escopo da aula, tá? Mas existem formas de você reduzir ou até eliminar esses erros, tá? E como que você faz isso? Analisando, tá? Quais que são aqueles pontos que pode causar falha no serviço ou gargalo, e trabalhando nesses pontos de forma a eliminar ou reduzir bastante esse risco desses erros, dessas falhas, desses gargalos, ok? Então, eu falei para vocês que o blueprint, ele é muito importante no planejamento de um novo serviço e ele serve também para redesenhar o processo de um serviço que já existe. E por que eu preciso de redesenhar processos? Não, então uma empresa lá que tá rodando bacaninha, lá meu salão de beleza, tá tudo rodando legal, para que eu vou precisar de redesenhar meu processo? Geralmente redesenha-se processos quando há mudanças tecnológicas e você é pressionado pelo ambiente a ter que rever os seus processos, tá?
Ou seja, ou você adquire uma nova tecnologia, né, um novo aparelho, pessoas com conhecimento diferente, né, uma nova forma de fazer as coisas, tá? Você muitas vezes redesenha por necessidade dos clientes. Os clientes começam a reclamar, ou sua entrega de valor não está calibrada com a expectativa do cliente ou com a experiência daquilo que ele espera, né? Então você tem que mudar alguma coisa no seu serviço a partir de necessidade desses clientes, tá? Quando você quer adicionar alguma característica ao seu serviço, né? Alguma coisa que ou por pressão do mercado, ou por pressão dos clientes, ou por algum motivo você viu uma necessidade de renovar ou de melhorar algum processo, você quer colocar mais uma característica no seu serviço e, obviamente, quando você quer oferecer mais coisas no seu serviço, tá? Então, geralmente, são essas quatro os principais objetivos, os principais motivos para a qual a empresa tem que redesenhar seus processos. Existem alguns outros motivos que são internos da empresa, tá? Que seria o quê? Uma própria deterioração natural dos processos, tá? Os processos do serviço, com o tempo, eles vão se deteriorando, tá? Seja porque os funcionários vão fazendo aquilo de forma mecânica, eles param de fazer algo que é importante, vocês precisam que aquilo seja feito, tá? Uma coisa que acontece naturalmente, tá? O processo ele vai ficando velho, vamos dizer, dentro da empresa, ele precisa de ser redesenhado, tá? Quando a burocracia grita e está fazendo um serviço ineficiente, então você tem que redesenhar o processo para tentar tirar gargalos burocráticos que estão acontecendo durante o processo, ou a própria evolução de alguns que a gente chama de padrões espúrios e não oficiais, ou seja, os funcionários desenvolvem formas que não são as desejadas de oferecer o serviço, e isso cria alguns vícios nesses funcionários na forma que está entregando, e esses vícios é bom para o funcionário, mas muitas vezes não é bom para o cliente, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você assim, aqui. É quando, por exemplo, um garçom que deveria atender de uma forma cortês, amigável, começa a atender as pessoas mecanicamente, tá? Para ele padronizou ali uma forma de fazer o trabalho, é mais rápido, ele pode ser até mais rápido na sua atividade, né? Não exige tanto esforço dele, mas pode ser que, por exemplo, os clientes não estão gostando da forma fria ou mecânica que estão sendo atendidos, tá? Então, muitas vezes, esses padrões espúrios de como as atividades são desenvolvidas, né? Eles crescem demais, eles evoluem muito, e você tem que redesenhar o processo para rever o que está acontecendo para calibrar o seu serviço, né? Então, você faz isso redesenhando o processo, tá? E aí é legal que quando você faz uma avaliação, vamos dizer assim, frequente dos seus blueprints, tá? Você pode, de repente, até ver algumas oportunidades para melhorar, tá? Você pode, então, reconfigurar alguns sistemas de entrega, né, do serviço, né? Você pode tirar ou adicionar alguns elementos que vão criar mais valor no seu serviço, seja porque a competição está dando isso também, seja porque o cliente está exigindo, tá? E você também pode reposicionar o serviço para atrair outros segmentos. Então, quando você rever esse blueprint, você pode até realmente pensar em mudar um pouquinho o seu processo de serviço, de forma a tentar atrair alguns outros segmentos que você não estava abarcando, tá? Como? Adicionando ou retirando alguns elementos, né? Reconfigurando a prestação do seu serviço, ok? Então, né, resumindo, os objetivos mais comuns para você fazer um redesenho do seu processo de serviço quando você quer reduzir o número de falhas nesse serviço, né? Já falei antes, né? Você consegue ver os gargalos e as falhas, tá? Então, quando você quer redesenhar, quando você quer criar, ótimo, você não vai reduzir, né? Você vai tentar prevê-las. Mas quando você quer redesenhar é porque o seu serviço está tendo alguma falha e você quer reduzir essas falhas, tá? Quando você quer reduzir tempo, tá? De entrega de serviço ou de algum ciclo de entrega de serviço, desde o início do processo, né? Até a sua conclusão. Então, às vezes você quer reduzir tempo aí por algum motivo, tá? Então, um redesenho é bem legal.
Quando você quer melhorar a produtividade da entrega do seu serviço, também usa-se um redesenho de processo. E quando você quer a maior satisfação do cliente, tá? O ideal, gente, seria que quando você vai redesenhar, você atender essas 4 metas, tá? Reduzir o número de falhas, reduzir o tempo de entrega de serviço, melhorar a produtividade e aumentar a satisfação do cliente. O redesenho devia servir para essas 4 coisas, tá? Nem sempre as pessoas fazem um redesenho buscando esses quatro elementos, esses 4 objetivos, mas a gente está estudando aqui o que tem que ser ideal. Então, toda vez que for desenhar um processo, tenta atingir essas 4 metas. Reduzir falhas, reduzir tempo, melhorar a produtividade e aumentar a satisfação, tá? Então, dentro daquilo que a gente falou, eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos, tá, de processos e o que é que eles têm de bom e de ruim, tá? E esses processos eles são determinados a partir do contato do cliente com o processo de serviço, tá? Então, quando você vai fazer um redesenho de processo, você pode fazer um redesenho para eliminar algumas etapas do serviço que não está agregando nenhum valor para o seu serviço, tá? Então, você pode redesenhar simplesmente para eliminar etapas, ou seja, você faz o redesenho para fazer uma racionalização do seu processo, tá? Qual que é legal? O que é legal para a empresa? O que isso pode melhorar para a empresa? Redesenhar um processo para eliminar etapas pode melhorar a eficiência, aumentar a produtividade, aumentar a capacidade de customizar o serviço e diferenciar a empresa no mercado. Qual seria as vantagens de você realizar um redesenho de processo para eliminar etapas para o cliente, tá? Uma vez que você vai eliminar etapas, você está buscando o quê? Uma racionalização do processo, você quer melhorar a eficiência, né? Então, provavelmente você vai conseguir melhorar essa eficiência e velocidade desse serviço, tá? Geralmente isso acontece quando você faz isso, transferindo tarefas do cliente para a empresa, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai separar a ativação do serviço da entrega, tá? E tem uma possibilidade de você customizar mais o seu serviço, tá? Quais são os desafios e limitações quando você implementa um redesenho de processo para eliminar etapas ou racionalizar o processo, que é a mesma coisa, tá? Você tem que educar mais o seu cliente, você tem que treinar seu funcionário, porque você está mudando, você está redesenhando o processo, tá? Para que isso aconteça naturalmente, de forma eficiente, senão não adianta nada, tá? Então, essas que são aqui as dificuldades, tá? Quando você faz um redesenho para implementar um autosserviço, em alguma etapa do seu serviço, você vai criar um autosserviço, ou seja, a pessoa vai fazer algo que antes a sua empresa, um funcionário é que fazia, tá? Então, o cliente vai assumir um papel de produtor aqui, tá? O que acontece? Isso aqui é muito bom. Para as empresas, as vantagens são diminui o custo, melhora a produtividade, tá? Uma vez que está reduzindo o custo, tá? Realça uma reputação tecnológica da empresa, né? A empresa fica mais moderna, coisa e tal, e diferencia a empresa no mercado. Todos esses aqui, quando você faz um redesenho, tá? Todas, seja por qual motivo, qual forma que você vai implementar esse redesenho, sempre os benefícios potenciais é de diferenciar a empresa, tá? Eu não vou nem falar, porque em todos isso aqui vai aparecer, ok? Qual que é o benefício potencial para o cliente quando a empresa redesenha o seu processo e implementa em alguma das etapas o autosserviço, tá? Primeiro, rapidez. Autosserviço, a gente vai falar daqui a pouquinho mais, as grandes vantagens que tornam o processo mais rápido, tá? Muitas vezes melhora o acesso, principalmente se você tiver aqui nesse autosserviço, acesso 24 horas, 7 dias por semana. Poupa dinheiro para o cliente, muitas vezes ele ia ter que ir na loja, no cartório, sei lá onde, para resolver, ele pode fazer de repente pela internet, tá? E aumenta a percepção de controle do cliente sobre o processo, tá? Então, esses são os possíveis benefícios que pode acontecer quando você faz isso bem feito. Aqui você implementa de forma, né, bem feita o autosserviço, tá? Problemas aqui, né? Você tem que preparar, treinar o cliente, né?
Você vai limitar a interação, você vai estar tirando um funcionário e passando o que um funcionário estaria fazendo para algo que o cliente está fazendo, seja internet, totem, né? Cliente que chega e faz, tá? Você tem menores oportunidades de relacionamento, uma vez que naquela etapa você está tirando um funcionário, está colocando uma máquina, né? Uma máquina para fazer a interface entre o que o cliente precisa, e você diminui também a possibilidade de detectar o retorno do cliente. O cliente não está conversando com uma máquina, sei lá, com um funcionário, você consegue perceber, né, avaliação, alguma reação do cliente, tá? Quando você tem um serviço direto, que a gente considera o quê? Um serviço que é entregue no local do cliente, tá? Quando você faz o redesenho para o serviço passar a ser entregue no local do cliente, os benefícios para a empresa vão eliminar o quê? Limitações de uma localização de loja, né? Um food truck aí. Vamos dar um exemplo de um food truck, tá? Então, você não tem um lugar fixo, você tem mais condição de levar em qualquer lugar, porque a pessoa não precisa ir lá, tá? Desculpa, o food truck não é um bom exemplo. Vamos pôr um delivery. Delivery seria um bom exemplo aqui, né? Que o serviço vai ser entregue lá no local do cliente, tá? Você vai expandir a base de clientes, tá? Então, isso é bom porque, né? Você elimina essa limitação de localização e expande a base do cliente. E para o cliente, por que é bom? Mais conveniência para o cliente, melhoria de acesso, né? Porém, isso vai aumentar suas cargas de logística, tá? Pode exigir alguns investimentos altos, tá? E que requer também o quê? Que a sua empresa tenha credibilidade e confiança, porque o cara tá pagando esperando que ele vai receber, tá? Quando você implementa, por exemplo, um delivery na sua empresa, ou o que a gente chama de serviço direto, que é quando o serviço é entregue no local do cliente, tá? O serviço conjugado combina vários serviços em um pacote, tá? Enfim, quando, dá um exemplo para vocês, quando uma empresa de aviação começa a oferecer também pacotes turísticos, tá? Seria isso, você começa a colocar vários outros serviços que atendem ao mesmo público, mas são serviços diferentes, que a pessoa ia ter que contratar uma ou mais empresas para realizar. Você vai e coloca tudo no seu pacote, vamos dizer assim. Isso é bom porque ajuda muito na retenção, tá? E melhora a utilização de serviços por pessoa, que a gente fala per capita, tá? O cliente, óbvio, aumenta a conveniência, que não precisa de ficar buscando mais de vamos dizer assim, de um fornecedor de serviço. Então, quando você vai, por exemplo, numa TAM Viagens, sei lá, Azul Viagens, você não tem que ficar preocupando com passagem aérea, aluguel de carro, reservar hotel. Seriam 3, 4 fornecedores. O cara já faz tudo ali, tá? Você consegue também customizar melhor o serviço, porque você está pensando naquele cliente, você conhece ele e consegue customizar melhor, tá? Para você customizar, você tem que conhecer melhor, né, seu cliente. Então, né, você tem que ser um serviço que você tenha como conhecer melhor o gosto do seu cliente, tá? E o ruim é que os clientes também podem pensar isso como uma forma de te empurrar mais coisas, né? Ou uma venda casada ou alguma coisa do tipo. Então, você tem que ter cuidado aí quando você vai oferecer um serviço conjugado para não parecer, né? Aquela coisa de venda casada, etc. Tá? Vou dar um exemplo para vocês de um serviço conjugado. Quando eu fui construir minha casa, contratei um arquiteto para fazer o projeto arquitetônico, né? E ele era sempre aquela, né? Falou, olha, eu faço projeto arquitetônico por X, mas se você fizer o projeto hidráulico e elétrico comigo, eu faço um pacote X para você. Então, assim, de um lado para mim é bom, porque eu ia ter que ter um engenheiro para fazer isso, ou contratar um outro arquiteto. O cara já vai me dar tudo ali pronto, né? Qual que é o problema, né? Sei lá, o negócio soa meio assim, nossa, tá querendo me empurrar mais serviço, mais coisa para ganhar mais em cima de mim, né? Será que ele é bom nas 3 coisas? Será que ele é bom no projeto arquitetônico, no projeto de iluminação e no hidráulico? Fica aquela dúvida, né? Acabou que por conveniência eu acabei contratando tudo e acabei me arrependendo, porque realmente o projeto de iluminação ficou um negócio exagerado demais. Eu acho que 1/3 das luzes que tem na minha casa são totalmente desnecessárias. Porque eu acho que ele não era, o negócio dele ele é bom em projeto arquitetônico. Foi mexer
em projeto de iluminação, que foi até uma estagiária que deve ter feito, não supervisionou direito, enfim. Não ficou ruim, mas não ficou muito o que eu queria, tá? Então, esses são os problemas. Você tem que conhecer bem o que seu cliente quer, tá? E tomar cuidado para o cliente não perceber que isso aí você está empurrando mais coisa para o cliente, tá? E por fim, você pode fazer um redesenho, tá? Para rever a parte física, né? A parte de tangíveis relacionadas ao seu serviço, tá? Para quê? Você pode, para a empresa é bom porque melhora a satisfação dos funcionários e pode aumentar a produtividade. Para o cliente aumenta a conveniência, realça a função do serviço e cultiva o interesse, né? Quando você faz um redesenho de processos aí, pensando em manipular, né, toda as partes tangíveis do serviço. Qual que é o problema? Como é uma coisa que está todo mundo vendo, né, a parte física é a parte mais exposta do seu serviço, fica muito fácil de imitar. Geralmente é bem dispendioso para executar, normalmente tem obra no meio, você tem que mudar alguma coisa e também, né, você vai levar bastante a expectativa de cliente para o setor, né? É aquilo que eu fui brincando, né? Quando entra um novo concorrente no mercado aéreo brasileiro ou de aluguel de carros, né? Vem aqueles aviões todos novinhos, né? Ou então os carros todos novinhos quando você vai alugar o carro, aquilo acaba que você começa a ter uma expectativa de toda vez que for numa locadora de carros, os carros estão bem novos, e aí você entra naqueles aviãozinhos já que você vê que tá lá com uns 10, 15 anos de uso, você dá um arrependimento, né? Você fala assim, pô, tava o mesmo preço, pelo menos o avião daquela companhia, mais novinho, né? Então, quer dizer, acaba que pode fazer um impacto aí, quando o serviço é muito parecido, essa parte física pode fazer um impacto, tá? Só tomar cuidado, porque é uma coisa, geralmente, quando você mexe com essa parte física, é cara, ok? Então, por fim não, tá acabando já, tá? A gente vai pensar um pouquinho agora na participação do cliente na criação desse serviço. Existem níveis de participação do cliente na criação, né, de um serviço. Então, é importante, quando você pensa nessa participação, tá? Porque uma parte importante do processo de serviço é definir quais os papéis que os clientes devem desempenhar na produção desse serviço, né? Então, você precisa determinar qual que é o nível de participação desejado durante a entrega do serviço, tá? E dependendo desse nível, você tem que motivar, ensinar o cliente a desempenhar esses papéis, tá? Vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Existem um tipo de nível de participação, é o baixo nível de participação. Ou seja, é quando o cliente não participa quase nada na criação de um serviço. O cliente vai no serviço, ele já está ali padronizadinho daquele jeito, tá? Ele foi planejado, pensado por alguém e a participação dele na criação desse serviço é mínima, tá? Então, cinema, por exemplo, né? Você chega lá, senta, né? Assiste seu cinema, vai embora. Sua participação na criação disso é mínima. Você é bem passivo, né? Ônibus, tá? Serviço de limpezas, que eu digo assim, em prédios, né? Prédios públicos, né? Que você não participa tanto. Você não está participando, na sua casa não, mas assim, em locais públicos, você não participa. Seu nível de participação na criação do serviço, ele é muito baixo, tá? Você quer chegar e ver, sei lá, o condomínio do seu prédio limpo, né? Você não tem que falar nada para aquilo acontecer, né? Você quer chegar no hospital, o hospital tem que estar limpo. Você não tem que virar para a pessoa que está limpando e falar o que ela tem que fazer, né? Mesma coisa no cinema, mesma coisa no ônibus. Então, o nível é bem baixo. Existem outros tipos de serviços que o nível de participação já é moderado. Por exemplo, quando você vai no cabeleireiro, você tem que falar o que você quer, senão o cara não vai saber o que você quer que faça, né? Não é um serviço tão padronizado, tá? O cara tem a técnica, mas você tem que falar o que você deseja. Ah, meu cabelo tá sem corte, dá um corte, nós mulheres, né? Ah, eu quero curto, quero longo. Os meninos também, tô com cabelo longo, quero cortar curto, né? Quero o corte do Neymar, né? Quero o corte lá do Ronaldinho, né? Na minha época era o Ronaldinho, um corte horrível, inclusive. Mas enfim, né? Vocês têm que falar o que quer durante a criação daquele serviço, o prestador de serviço, né, desenvolver um serviço que adequa à sua expectativa. Um advogado é a mesma coisa.
ele consegue criar o trabalho dele a partir das informações que você passa para ele. Claro, ele tem um conhecimento, ele sabe como é que faz, sabe, mas ele precisa saber tudo do seu caso para conseguir montar, né, os argumentos dele para atender a sua necessidade, tá? E existem alguns outros serviços que têm um alto nível de participação do cliente na criação e na entrega do serviço, tá? Então, o cliente aqui, ele atua como um coprodutor de serviço, tá? Não tem como você criar o serviço separado desse cliente, tá? Você depende desse cliente para oferecer o seu serviço, tá? A participação tem que ser ativa. Então, por exemplo, um personal trainer, né? Ele precisa ali da implicação praticamente o tempo todo do cliente. Né? Tem que passar o que ele quer, quais que são as metas, e ele tem que seguir aquilo. E se o personal, por exemplo, oferece alguma atividade que a pessoa não está conseguindo fazer ou está desmotivada, ele tem que receber esse feedback para mudar para uma atividade que alcance o mesmo resultado, mas que a pessoa tenha mais prazer ou mais motivação para fazer. A mesma coisa, qualquer tipo de terapia funciona dessa base, né? Eu como terapeuta, tenho que receber a demanda do meu paciente, trabalhar nessa demanda, ele tem que estar o tempo todo me fornecendo informação, e é como se a gente fosse co-criando aquele serviço de forma conjunta, né? Vários serviços de saúde também seguem essa mesma lógica, né? Vamos pensar, um médico te receita o medicamento, você tem que tomar, né, dar feedback durante um tratamento, muitas vezes, do que está acontecendo, para o médico ter condição de rever aquele medicamento, principalmente quando a gente pensa aí em tratamentos médicos de longo prazo, por exemplo, pessoas que têm TDAH, pessoas que têm depressão, muitas vezes essas pessoas têm que estar o tempo todo indo em especialistas, porque não é uma coisa que simplesmente some, né? Uma gripe tudo bem, uma dor de garganta tudo bem, mas existem tratamentos que eles são a médio e longo prazo. Então tem um nível de participação grande, tá? Daí tantas reclamações com profissionais de saúde, né? Porque muitas vezes a pessoa só aplica a técnica e não, na verdade é um alto nível de participação, onde o cliente é praticamente um coprodutor do serviço junto com o profissional, porque através da demanda dele vai mudando a criação, o oferecimento desse serviço, ok? Gente, eu não vou entrar nisso aqui, porque não é escopo da aula, mas existe uma teoria que chama lógica dominada pelo serviço, tá? É uma teoria que já está sendo muito estudada por pesquisadores hoje, que parte do princípio que o serviço ele tem que ser co-criado sempre, tá? A lógica dominada pelo serviço é que tudo é serviço. Saiu a lógica do produto e tudo é serviço. Não, professora, como assim tudo é serviço? Um carro é produto? Mas a questão de entrega do carro para você, né, a venda do carro é o serviço. Então, quando as pessoas mudaram essa lógica, muita coisa mudou de uns tempos para cá. Quer ver um exemplo? Por exemplo, antigamente quando a lógica era dominada pelo produto, o cara fazia um filme, colocava no cinema e vendia e ganhava dinheiro vendendo o filme. Seja lá o DVD, seja a fita de videocassete, seja o que fosse a mídia que estava ali aquele filme, né? Quando você muda a lógica do produto para o serviço, hoje mudou totalmente o mercado de filmes, de entretenimento, porque o foco deixou de ser a posse e passou a ser o acesso. Então hoje ninguém está interessado mais em comprar um DVD, a maioria das pessoas não está interessada em comprar um DVD, comprar um filme, um Blu-ray, sei lá. Você quer ter o acesso, porque você tem serviços hoje que te dá acesso a milhares de filmes por um preço reduzido. Para que você vai comprar, você pode ter acesso, tá? E se vocês forem pensar como é que o mercado está mudando, quando você muda essa lógica, você pode entender aí o sucesso de empresas como Uber, como Netflix, como a própria Amazon, que revisitou toda a questão do varejo, tá? Então, a lógica dominada por serviço é uma teoria, ela é teorizada, tudo que nós pesquisadores estudamos. Não vou falar só isso de vocês hoje, sobre lógica dominada do serviço, mas se vocês se interessarem, quiserem ter acesso
a essa topo da onda aí do conhecimento sobre serviços é a SDL, ou Service Dominant Logic, ou lógica dominada por serviço. Vocês jogam no Google tudo que vocês vão entender que a mentalidade está mudando. Por que isso é importante para vocês? É porque vocês estão nessa geração nova e se vocês forem empreendedores e forem para empresas, eu acho que vocês já tem que ir com essa cabeça mais nova, pensando nessa questão de co-criação de valor na entrega de serviço. Porque as empresas de ponta hoje, as startups da vida, essas empresas, né, que estão aí arrebentando, elas já mudaram a chave. Elas estão muito mais nessa lógica dominada pelo serviço do que aquela lógica dominada pelo produto. Porque a nova geração, né, de vinda aí com os avanços tecnológicos, a parada agora é a cocriação de valor junto com o cliente, tá? Para entregar um serviço. Beleza? Vamos andar aí? A gente vai falar agora um pouquinho de autosserviços, tá? Que muitas vezes, muitas das empresas redesenham seus processos para inserir, né, os autosserviços ou uma parte da etapa podendo ser feita pelo autosserviço, né, por tudo aquilo que a gente falou lá atrás, pelas vantagens que esse tipo de atendimento pode oferecer, tá? O que acontece? A maioria das pessoas, elas são receptivas a essas Self-Service Technologies, ou SSTs, né, que a gente chama aqui no Brasil de autosserviço, tá? Porque oferecem normalmente mais comodidade. Por que elas oferecem mais comodidade? Elas geralmente estão disponíveis em mais locais, a disponibilidade também geralmente é 24 horas, 7 dias por semana. Normalmente o serviço acontece de forma mais rápida, né? Pensa num check-in de avião, você não precisa, até rodoviária, você não precisa enfrentar uma fila para o cara ir lá e te dar uma passagem, né? Você vai no totem, clica lá no localizador, pega a passagem e vaza, né? Você está economizando tempo, né? Você tem um melhor controle de informação, fica tudo registrado, né? Quando você usa esses autosserviços, tá? E além de você oferecer uma customização do serviço e muitas vezes até prazer, às vezes as pessoas têm até mais prazer de comprar em liberdade num totem do que passar daquela ansiedade da pessoa, tipo, querendo te apressar, né, para o serviço andar, né? Então, assim, eu sou suspeita, porque se tiver um autosserviço e alguém para me atender, eu tenho quase certeza que eu vou no autosserviço, a não ser que for muito complicado a forma de pedir, né? Para mim, inclusive, não precisava nem ter atendente de McDonald's, de fast food, podia ser tudo autosserviço, eu ia gostar muito mais, né? Chegar lá, já pego meu combozinho lá, ou se eu não quiser meu combo, meu sanduíche sem ninguém encher meu saco e ficar querendo me apressar para escolher, né? Mas enfim, tem gente que já não gosta muito, tem também seu lado negativo que nós vamos ver, tá? Porém, a partir de toda essa comodidade, devido ao maior acesso, disponibilidade 24 horas, serviço mais rápido, melhor controle da informação e customização e até prazer, quando essas tecnologias elas são mal projetadas ou quando o treinamento ou educação não é suficiente para o uso dessa tecnologia, não tem informações suficientes, não tem o passo a passo, não tem às vezes alguém, mesmo que é autosserviço, alguém ali para ajudar uma pessoa que não entendeu bem, tá? Essas SSTs podem levar o que? A rejeição pelos clientes. Então, mesmo quando você for redesenhar um processo para autosserviço, você tem que desenhar ele bem, redesenhar ele bem, pensar nisso para as pessoas, para isso ser uma vantagem, não uma desvantagem na prestação do seu serviço, tá? Então, existem 3 coisinhas que vocês têm que pensar e perguntar para avaliar o potencial de sucesso de um autosserviço no seu serviço, tá? O funcionamento dessa tecnologia, ou desse autosserviço é confiável, tá? Qual que é a empresa que vocês estão contratando, tá? Vocês é que vão fazer, esse negócio é confiável mesmo, não vai dar problema, não vai trazer dor de cabeça ao invés de ajudar no processo, tá? É melhor para os clientes do que alguma outra alternativa de entrega, tá? Se não for, não, né, gente? A gente não quer satisfação do cliente, né? Uma das metas quando se redesenha um serviço, tá? Então, pensar aí se ela realmente melhora para o cliente ou não, ela complica a vida do cliente, senão ele vai rejeitar, você vai perder para o seu concorrente, tá? E se
o autosserviço falhar, quais sistemas que estão presentes na recuperação? O que vai fazer? Ô, gente, isso é tão sério, mas isso é tão sério, tá? Que já aconteceu, por exemplo, do cartão não passar, eu tive que desistir da compra. Porque o cartão não estava passando, falhou o sistema, não estava lendo meu cartão direito. E aí? Tem um plano B quando isso acontecer? Tá? Então, assim, o ideal, igual eu mostrei naquele vídeo umas 2 aulas atrás, é que quando você tem um autosserviço, sempre ter, né, alguém para dar um suporte, nem que seja pelo telefone, né? A pessoa pega um telefoninho lá e alguém conversa do outro lado, né? Simplesmente colocar por colocar não seria o ideal, aí pode criar frustração, tá? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no prédio, se eu não me engano, é A4, tem uma máquina, uma vending machine, que as máquinas você põe dinheiro e pega o produto. Eu não consigo comprar naquela desgrama daquela máquina. Por quê? O sistema lá só aceita a nota X ou Y. Quem disse que eu sempre tenho a nota X ou Y lá dentro? Entendeu? Da bolsa. Vivo, chego na PUC doida para tomar uma Coca-Cola, não consigo comprar naquela desgrama daquela máquina, que se eu não tiver exatamente a nota que ela aceita, não me dá. Ah, gente, some com aquilo de lá, que perda de tempo, entendeu? Causa mais raiva na gente do que resolve o problema, tá? Então, assim, pensar sempre, tá? Se perguntar, se for sim para essas 3 perguntas, ótimo, implementa. Se não, rever. Implementar para implementar porque está na moda, não adianta, pode ser um tiro no escuro, tá? Então, para você aumentar o nível de participação ou transferir o processo para o autosserviço, tem que mudar o comportamento do cliente, não tem jeito, tá? Você vai ter que fazer alguma coisa, treinamento, informação, alguma coisa para mudar esse comportamento do cliente, tá? Seja uma dessas 2 possibilidades, quando você quer aumentar o nível de participação do cliente no processo ou quando você quer transferir totalmente o processo para o autosserviço. Você vai ter que fazer um treinamento com esse cliente, porque ele estava acostumado com alguém fazendo isso para ele, tá? Simplesmente por isso, tá? Então, como é que você pode... Quais que são as etapas para você reduzir a relutância do cliente à mudança? Porque ninguém gosta de mudança, gente. Essa aqui é a verdade, tá? Todo mundo prefere do jeito que tá, o que já conhece. Só que o mundo está evoluindo e a gente está lidando com mudança o tempo todo, tá? Então, para você não perder seu cliente para o seu concorrente, que ainda vai ficar atendendo ele, né? Vamos dizer assim, dando tudo ali, fazendo tudo, tá? Primeira coisa da etapa, desenvolver confiança. Tanto do cliente na sua empresa, como você no cliente, tá? Então, confiança é uma palavra-chave para você começar esse processo de mudança aí de processo, tá? Entender os hábitos e expectativas dos clientes, para poder atendê-los da melhor forma e para poder educá-los aqui, né? Nesse processo, mostrar para eles que isso vai melhorar, né? Vai atender alguma expectativa dele para ele não ficar ali relutante com a mudança, tá? Testar, gente, aqui ficou estranho, mas isso aqui é sempre testar procedimentos e equipamentos antes de implementar, tá? Porque é péssimo a pessoa tá precisando do serviço, o negócio falha na hora dela, ela tá contando, né? Tá confiando naquele serviço, o negócio falha lá de última hora e atrapalha a entrega ou impossibilita a entrega do serviço, tá? Enfatizar bem, divulgar os benefícios de usar tá usando aquele autosserviço ou de melhorar aquele processo, aumentar a participação naquele processo, tá? Sempre, quais que são os serviços, os benefícios, né? Geralmente mais comodidade, mais rápido, etc. Mostrar para a pessoa, e aí, tá com pressa? Passa sua compra aqui. Não é isso que os supermercados colocam lá naquele totem de autosserviço? Com pressa, não perca tempo, passe suas compras aqui. Quando você vai lá nos totens lá no aeroporto, tem aquele tanto de totem da Gol, da TAM, da Azul, né? O pessoal fala assim, fica na fila não, tira sua passagem aqui. E lá tem um passo a passo direitinho, né? Por quê? Você tem pessoas com vários níveis de conhecimento e de instrução.
aperta aqui, agora faça isso, digite o localizador da sua passagem, o localizador você vai achar aqui, ó, né? Coloque seu CPF, que às vezes puxa pelo CPF, né? Consegue achar a passagem da pessoa, né? Tudo isso. Ensinar o cliente a usar e testar essas inovações. Sempre, gente, quando vai implementar alguma inovação ou mudar, tem que ter funcionário treinando esse cliente, dando suporte para esse cliente no começo, tá? Até você ver que as pessoas já aprenderam e não estão precisando mais desse suporte, tá? E sempre monitorar o desempenho e continuar a buscar melhorias. Escutar o cliente, ver onde que estão as maiores reclamações, ver onde que pode estar acontecendo os gaps, parar de achar que o cliente que é burro e não sabe fazer, que isso não é uma verdade, tá? As pessoas muitas vezes têm dificuldade porque a coisa não tá bem esclarecida, tá? Eu tenho ódio disso, já tive um problema sério com isso quando eu fui no hospital aqui em Campinas. Não tinham avisado que para pegar a senha tinha que ser uma senha para o paciente. Eu precisava de serviço médico para meus 2 filhos, tá? E na hora que eu cheguei com a senha, né, como é que chama que é trem? Que quando o pessoal... Ah, é aquela primeira pessoa que vai lá que você vê para a enfermeira para ver se você tá morrendo, se você pode esperar ou não, triagem. Aí quando eu cheguei na triagem, que eu falei assim, aqui o Ângelo e a Bianca, não, eu não posso atender não, porque é uma senha para cada um, paciente. Eu falei, então por que não escreveu, criatura? Deixasse lá no totem da senha. A senha é por paciente, uma placa resolveria. Vocês só colocaram aqui, retire aqui a senha. Vocês não falaram retire a sua senha para os seus pacientes. Eu sou mãe, uma tem 1 ano, outra tem 4 anos. Eu tô tirando para eles. Eu sei que o negócio deu ela não liberou. Eu não fui atendida no hospital aí de Campinas. Não fui atendida, mas enfim, até na Anvisa eu reclamei, pra vocês terem uma ideia, tá? Um absurdo. Você ficar 1h30 esperando para passar numa triagem, para uma enfermeira da triagem virar e falar assim, não, mas o processo é esse. Falei, criatura, vocês erraram, tinham que ter colocado uma placa. A senha é por paciente. É uma senha para cada paciente. Não uma senha para ser atendido, senha de atendimento. Aí você chega no atendimento e fala da sua demanda, né? Ok, gente? Então, assim... Gente, qual que é autosserviço? É autosserviços. Nossa, ficou estranho isso, hein? Bom, enfim, é isso, tá? Toda vez que vocês forem pensar em uma parte do serviço, uma etapa, ser feita com a mediação de uma máquina, de uma, né, igual self-service technology, que a pessoa vai lá, né, o próprio cliente vai lá e resolve, treinem, dê bastante informações, tá? Ensinem a usar. Eu acho que informação é a palavra-chave. Eu acho que no Brasil, né, muitos atendimentos que eu tive de autosserviço, tá? Eles pecam nisso, tá? Em informar o cliente, dar informações claras e precisas para o cliente. Gente, é isso, tá? A aula de hoje é isso. Como na aula passada, eu preciso de dar presença, só vai ganhar presença quem fazer uma atividadezinha que eu vou falar agora. Eu quero que vocês coloquem no comentário aqui, no meu canal, uma experiência que vocês tiveram, assim, ruim com autosserviço, tá? Essa é a tarefa de vocês. Expliquem para mim uma experiência que vocês tiveram que não foi satisfatória, tá? Ao utilizar o autosserviço durante a etapa de entrega de um serviço, tá? E aí vocês explicam por que não foi satisfatório. Eu chamei um Uber outro dia, eles me cobraram e eu tive maior dificuldade para rever tô dando um exemplo, tá? Para rever essa grana, uma cobrança errada. Eu não consegui usar o totem de não sei aonde, não tinha ninguém para me ajudar. Eu não consegui usar a emissão de passagens numa empresa de ônibus e a atendente foi muito mal educada comigo. Várias, assim, eu não sei. Se vocês tiverem, por favor, deixa alguma dificuldade que vocês tiveram a utilizar, igual eu dei várias aqui, uma máquina de autoatendimento, de autosserviço, tá? Pra gente entender um pouquinho aí como que esses redesenhos de processos podem ser benéficos ou não, ok?
Queridos alunos, por hoje é só. Fiquem em casa. Espero revê-los em breve. Desculpa mais uma vez os gritos aqui do home office, né, que deve ter saído aí na gravação. Não são os meus gritos, são dos meus filhos. Desculpem. Espero vê-los em breve aí na PUC, tá? Vamos que vamos. Próxima aula a gente tem exercício sobre esse capítulo. Obrigadão, tchau, tchau.